Senhor Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós queremos ser participantes da Sua cruz. Nós queremos desfrutar de todo o privilégio, de tudo que a Sua cruz fez por cada um de nós, Senhor. Este é o momento, Senhor, do Teu Espírito Santo alcançar as vidas e os corações. Em nome de Jesus nós oramos assim, Pai. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para o que foram salvos, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Qual é o significado da cruz? O que esse ato histórico que aconteceu no tempo e no espaço significa? Qual é a consciência, a mentalidade da cruz? O que a Bíblia diz sobre a cruz? Qual é a mensagem que Deus quer passar com a cruz? Antes de nós irmos para o texto em questão, eu quero falar um pouco sobre isso. O que a Bíblia diz acerca da cruz? A cruz, ela é o meio pelo qual Deus cumpriu e revelou os seus propósitos. Foi através da cruz que Deus revelou o seu amor. Foi através da cruz que Deus derramou a sua graça sobre a humanidade. Foi através do Cristo crucificado que o reino de Deus se manifestou e chegou aos corações dos homens. Foi por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz que o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado. Foi através da cruz, em Cristo, que Deus trouxe a salvação. Foi através da cruz que Deus fez nascer a sua igreja, o seu povo. Foi através da cruz que Deus deu vida à igreja. Na cruz, todos os propósitos eternos de Deus se cumpriram. E tudo ali se fez novo. Foi através da cruz que o Filho de Deus deu a sua vida como resgate pela humanidade. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás. Mas a cruz de Jesus pagou o preço do nosso resgate.
a nossa libertação, nos resgatou das garras, das algemas do inferno, através da cruz. O preço da nossa libertação, do nosso resgate, foi o corpo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pendurado em um madeiro. Foi através da cruz que Jesus removeu a ira de Deus que estava sobre nós. Em 1 João 4,10 diz que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi na cruz que Jesus tranquilizou a Deus. Foi por meio da cruz que Jesus satisfez a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado e a rebeldia da humanidade. Uma ilustração de propiciação é no Antigo Testamento, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos. Uma vez só por ano ele entrava. No Santos dos Santos havia a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança havia uma tampa chamada tampa do propiciatório, aonde ficavam os querubins fundidos à tampa. E o sumo sacerdote, antes de entrar, ele oferecia um sacrifício, pegava o sangue do animal, e ele, quando entrava no Santos dos Santos, ele aspergia o sangue daquele animal na tampa do propiciatório. Isso Deus queria dizer, que através do sacrifício de Jesus, Ele iria aplacar a sua ira. O sangue de Jesus faria propiciação. Assim Jesus, como sumo sacerdote dos bens vindouros, Ele entrou no Santos dos Santos, não com o sangue de animal, mas depois de morrer na cruz, ao terceiro dia ressuscitar, Ele entrou no Santo dos Santos celestial, na presença de Deus, e aspergiu o seu sangue. Foi na cruz que Jesus sacrificou o seu corpo para aniquilar o pecado. Hebreus 9:26 diz: mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O pecado foi destruído através da crucificação de Jesus. O pecado foi aniquilado por meio do sangue de Jesus Cristo derramado naquele madeiro. Foi por meio do sacrifício de Jesus na cruz que Deus nos reconciliou com Deus. Em 2 Coríntios 5,19, Paulo diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Foi através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz que nós nos tornamos novamente amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas através da cruz nós recebemos a paz com Deus. Foi ali na cruz que Deus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade. Aliança com um propósito, com o próprio sangue de Cristo, para a remissão dos pecados. E todos aqueles que aceitam essa aliança têm os seus pecados perdoados. Quando Jesus estava para ser traído, na noite que Jesus estava para ser traído, Ele tomou um cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai dele todos, porque este é o meu sangue dado a favor de vocês. Igualmente Ele pegou um pão naquela ceia, distribuiu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo dado a favor de vós. E todo mês nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado de uma nova aliança que perdoa pecados. A cruz foi uma prova do amor de Deus pela humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores.
Quando um justo, dificilmente uma pessoa boa, um justo, morreria por uma pessoa boa. Dificilmente nós morreríamos por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor por nós na cruz, morrendo pelos seus inimigos. Na cruz é revelado o caráter santo de Deus. A cruz é o único meio pelo qual nós podemos seguir a Jesus Cristo. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos que estavam querendo seguir: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a cruz e siga-me. A única forma de nós seguirmos a Jesus, a única forma de nós irmos após Jesus, a única forma de nos tornarmos discípulos de Jesus é carregando a nossa cruz. E o que é carregar a cruz? Carregar a cruz significa negar-se a si mesmo, matar o meu eu, as minhas vontades. Carregar a cruz significa fazer a vontade de Jesus em vez da minha. Carregar a cruz é morrer para o mundo, é viver apenas para Jesus Cristo. Carregar a cruz significa matar as vontades do pecado que habita em mim, é negar-se a si mesmo, é colocar a Cristo acima de todas as coisas, acima de sua família, acima da sua esposa, acima do seu marido, acima dos seus filhos. Jesus, ele deixou bem claro que o único caminho para ele é a cruz. E sem a cruz, nós não podemos seguir Jesus. Se nós desejamos um compromisso verdadeiro com Cristo, nós não podemos deixar a nossa cruz de lado, a cruz que nos pertence. Bom, a mensagem da cruz é esta. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é esta. Então, tendo isso em mente, o que é a mensagem da cruz? A respeito disso que eu falei, nós podemos ir para o nosso texto. Paulo diz lá no verso 21 do capítulo 1 de 1 Coríntios, que aprouve a Deus salvar os homens por meio da loucura da pregação. Aprouve a Deus salvar a humanidade por meio da mensagem da cruz. Deus, em sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por sua própria sabedoria. Antes, Deus escolheu, agradou a Deus, Ele determinou. Deus se satisfez em trazer a salvação pela proclamação da mensagem do Cristo crucificado. O que o apóstolo Paulo vai dizer que é loucura para o entendimento, para a sabedoria humana. Dizer que a Virgem deu à luz a Deus. Dizer que o Todo-Poderoso se fez carne e andou entre nós. Dizer que Deus, o Criador do Universo, foi pendurado em uma cruz. Isso é loucura para o entendimento, para a sabedoria deste mundo. No verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer que esta mensagem para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela não é simplesmente um bom conselho para os homens, dizendo-lhes o que devem fazer. Tampouco é uma mensagem acerca do poder de Deus. A cruz, ela é o poder de Deus. Os que creem na mensagem da cruz são transformados, são salvos, são restaurados. A cruz é o poder de Deus, o apóstolo Paulo diz. A cruz
para aqueles que a têm como loucura, estão sendo perdidos, estão sendo condenados por sua própria arrogância. Foi através da cruz que Deus tornou a sabedoria humana loucura, inoperante. No verso 20, o apóstolo Paulo diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Onde está o inteligente? Onde está o sábio diante da cruz? Onde estão os escribas, os doutores da lei, que examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei de Moisés? Onde eles estão diante da cruz? Os maiores teólogos da época de Jesus, os maiores intérpretes da lei, os maiores mestres, estavam diante da cruz e não perceberam que ali estava o Deus sendo crucificado. Não perceberam que ali estavam crucificando o seu Deus. Onde está o inquiridor, o filósofo, o eloquente com os seus argumentos, com a sua oratória? O apóstolo Paulo vai dizer que a sua filosofia é inútil diante da cruz. No verso 25, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aquilo que parece ser loucura de Deus para o mundo é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte que a força da humanidade. A cruz é o escândalo para os judeus e é a loucura para os gregos. No verso 23, o apóstolo Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. A pregação da mensagem da cruz para os judeus que esperavam um libertador político, alguém que o libertasse da opressão, do jugo dos romanos. A cruz para os judeus que acreditavam no Messias poderoso, que viria e traria paz, traria riqueza, estabilidade entre as nações, um Messias todo-poderoso. O Cristo, o Messias, ser crucificado é uma armadilha, é uma pedra de tropeço, é um escândalo. E para os gregos que acreditavam na sua sabedoria, na sua filosofia, a cruz para eles era uma loucura, era uma insensatez. Mas o apóstolo disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que para o mundo é uma loucura, para nós é salvação, é poder de Deus. Glória a Deus. Nós queremos um Cristo todo-poderoso. Nós queremos um Cristo que sara, que cura, que liberta. Nós queremos um Cristo que nos dá um carro bom, que nos dá uma casa boa. Nós queremos um Cristo que dá estabilidade na nossa família. Mas nós não queremos um Cristo crucificado. Nós não queremos um Cristo humilhado. Nós não queremos um Cristo que nos manda carregar uma cruz. Nós não queremos um Cristo que nos manda colocá-lo acima de todas as coisas. Esse, eu creio que é o mal da nossa geração. E no verso 24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os que aceitam a mensagem da cruz,
A cruz se torna o poder de Deus. Para os que têm fé nessa mensagem, a cruz se torna a salvação. A cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, é o que livra-nos do inferno, das garras do diabo, do pecado, do lago de chamas ardentes, do lago de fogo eterno. Para nós que cremos na cruz, a mensagem da cruz, a cruz é a salvação, é a justificação, é a libertação, é a nova vida. E Deus não só decidiu nos salvar pela mensagem da cruz, que o mundo considera uma loucura no seu entendimento, como Deus decidiu escolher as coisas que este mundo considera louca para proclamar a mensagem da cruz. Deus não só escolheu as coisas, Deus só não escolheu salvar o mundo pela cruz que o mundo considera uma loucura, como Ele decidiu escolher as coisas vis, as coisas loucas do mundo para proclamar a mensagem que o mundo considera uma loucura. Basta você ler comigo no verso 26 ao 29. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante, na presença de Deus. Para que isso se comprove, que Deus escolheu as coisas desprezadas para o mundo, basta apenas você olhar para a sua vida. Aonde você estava, quem você era. Você não tinha um rumo na vida, você não tinha uma direção na vida, você não sabia para onde ir, você estava perdido, mas Deus veio e te resgatou por intermédio da cruz de Cristo. Glória, e te tornou um mensageiro da cruz do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele fez, que ele decidiu fazer dessa forma, para que ninguém se vanglorie na presença dele, porque a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, de modo que ninguém pode, na presença de Deus, se gloriar na cruz de Cristo. A cruz, ela glorifica a Deus. A maioria de nós, quando ouvimos a mensagem da cruz, pensamos apenas em nós, o quanto Deus nos ama, o quanto foi misericordioso, mas nós não pensamos que Deus fez isso para a sua glória. É através da cruz, já estou terminando, pastor, é através da cruz que Deus manifesta o seu caráter. Deus foi para a cruz, o Filho de Deus, o Deus Filho, Deus eterno, foi para a cruz para glorificar a si mesmo, porque é através da cruz que Ele manifesta o seu caráter, é através da cruz que Ele revela a sua santidade, é através da cruz que Ele revela o seu amor eterno, é através da cruz que Ele revela o seu ódio pelo pecado, é através da cruz que Ele revela a sua ira. E é por meio da cruz, do Cristo crucificado, que você o pode conhecer. Aquilo que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Aquilo que é um escândalo para o mundo e loucura para este mundo, é o meio pelo qual Deus decidiu te salvar. E hoje é um dia, é uma noite em que você pode entregar a sua vida aos pés da cruz de Jesus. Hoje é um dia, uma noite,
que você pode abandonar os seus pecados e se entregar a esse Deus que pode te salvar, que pode te libertar e que pode perdoar os seus pecados. Que você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está sem uma direção, que você encontre este caminho nesta noite, através da cruz de Cristo. Deus abençoe sua vida.